queridona! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Viva da Sua Paixão, o seu podcast preferido. Aqui a gente fala de empreendedorismo feminino, marketing, vendas, histórias que nos inspiram. E no episódio de hoje, número 77, eu não vou dar nem muito spoiler, viu, Japão? Porque se eu falar, é capaz da gente começar a se emocionar. A gente vai falar hoje da história, um pouco da história da cidade, a história de Itabuna, a história da dança nessa cidade, a história da cultura. E a minha convidada me emociona muito porque também faz parte da minha história. Mas antes de eu chamá-la aqui, de eu já dar todos os spoilers que vocês merecem, eu preciso fazer o nosso o quê? Vender o nosso jabá, né, Japão? Vamos falar dos nossos patrocinadores. De que adianta, queridona, você tá aí preocupada com marketing, com vendas da sua empresa, se você não cuidar do seu sorriso? Como é que você vai gravar um vídeo, sorrir, ficar toda feliz lá no seu Instagram, divulgando seu trabalho, seu produto, seu serviço? Então, estamos aqui deixando o convite para você conhecer a Clínica Lux. Você conhece, Japão, a Clínica Lux? Conheço. Doutora Maravilha, Doutor Frank estão lá de braços abertos para receber vocês na clínica, tanto para cuidados, quem quiser colocar aparelho, quem quiser fazer clareamento, a parte estética, procedimentos. Eles não somente eles, mas a equipe também está de portas abertas, a estrutura é maravilhosa. Lembrando que Doutora Maravilha é especializada ali em trabalho com as crianças, então ela faz atendimento até com crianças que têm alguma necessidade especial, crianças autistas, então você pode levar sem medo de ser feliz, que é que sua criança e a sua família vai ser muito bem recebida lá. E já quero dar um spoiler, porque a família Paz está chegando em Itabuna com uma clínica. Você ouviu falar já desse spoiler, Japão, da clínica do Instituto Spectros? Eu vi isso no Instagram. O autismo nunca mais será cuidado nessa cidade como antes. Agora nós temos a doutora Tatiana Paz e os seus sócios abrindo esse espaço aqui em Itabuna, falando de saúde mental, mas trazendo profissionais também ali multidisciplinares para receber também não só criança, mas adultos, idosos e cuidados de todas as áreas. Nos próximos episódios eu vou poder contar um pouquinho mais, mas já deixo aqui essa semente plantada na sua cabeça de que vem aí o Instituto Spectros para cuidar da saúde mental da sua família, porque como ela diz, nenhum paciente é igual ao outro e nenhum instituto é igual ao Instituto Spectros. Então, Itabuna merecia e está chegando aí. Doutora Tatiana Paz, muito sucesso para você. Para quem não sabe, é minha irmã. Vamos lá, vamos começar o nosso episódio de hoje. Vamos receber aqui no podcast Viva da Sua Paixão, como eu falei, alguém que faz parte da minha história, da minha vida. Quando eu fui me crismar, eu tinha que escolher uma pessoa que fosse de confiança, que fosse alguém que eu realmente amasse para ser a minha madrinha de crisma, e eu a escolhi naquela fase da minha vida, naquele momento muito especial. Ela é professora, é referência não só para mim, mas para muitas pessoas. Ela é formada em educação física, formada em balé clássico pela Royal Academy of Dance há 36 anos, é isso mesmo? Há mais anos, né? Há mais anos. Há mais anos. Responsável por formar centenas de alunas pelo método da Royal. Possui um projeto social que leva o nome da sua avó, a dama do teatro daqui da nossa cidade, da nossa região. Símbolo da cultura e do desenvolvimento daqui da nossa cidade, Candinha Dória. É um projeto social que atende crianças que estudam em escolas públicas. É uma mulher que uniu arte, disciplina, empreendedorismo e que transforma vidas dessa forma. É filha, é esposa, é mãe, avó de duas princesas lindas, a Mavi e a Rafa. São 36 anos de Chuicia, 36 espetáculos. E a minha convidada de hoje é ela, a dama da dança de Itabuna, Cláudia Dória. Seja muito bem-vinda! Ô, Thalita, é um prazer muito grande estar aqui com você, né? Como você falou, nossa relação é antiga, é profunda, é verdadeira, os vínculos são grandes e é um prazer enorme estar aqui com você. Estou muito feliz de estar convivendo com você e participando dessa nova fase da sua vida. Até cheguei a dizer, meu Deus, nem parece a Thalita que eu conhecia, porque era tímida, meiguinha, continua meiga, mas muito desenrolada. Parabéns. E eu hoje voltei às minhas origens, todo mundo perguntando, você vai voltar da aula de balé? Não. Agora é um outro momento, agora é um hobby, agora eu vou para curtir, mas faz parte da minha história. O balé tem um lugar especial na minha vida. Existem determinadas fases na vida da gente, né? Você começou muito pequenininha, aí foi se especializando, foi estudando, foi crescendo, passou a ser professora, depois foi dona de academia, aí começou a ser mãe,
casou, mãe, e as coisas vão acontecendo, vão passando nas nossas vidas e a gente vai abraçando de uma forma que deixa a gente feliz, né? Então, eu tenho certeza que você vem carregando muita coisa do balé para isso aqui, hoje, que você está fazendo, que é Viva da Sua Paixão, né? Um projeto que acho que nós temos que ser felizes mesmo, porque quando a gente faz a coisa que a gente gosta, a coisa que a gente ama, a gente faz bem e faz com muito prazer. Sim. Aí me perguntam, Cláudia, quantos anos de balé? Meu Deus, eu comecei a dar aula com 14 anos de idade, né? Vou fazer 60 o ano que vem, então não precisa nem responder quantos anos. Mas, enfim, estou feliz, faço o que gosto, vou com prazer para o balé, pela manhã, à tarde, fico lá com vocês, que é o balé adulto, até a noite. Então, é muito prazeroso quando você faz o que você gosta, quando você tem paixão. Sim, e eu sei que as meninas, assim como eu quando era criança, era minha inspiração, a gente se espelhava em Tia Cláudia, então que cor de esmalte que Tia Cláudia usa, como é que Tia Cláudia faz o coque, era sempre um espelho pra gente ali. Um exemplo, pra crescer. Só que essa história, por exemplo, eu não conheço, de quando foi, como foi começar, como é que o balé chegou na sua vida? Porque hoje a gente sabe que a senhora vive da sua paixão. Isso. Então, a Chuícia é conhecida em todo lugar que vai, alguém já ouviu falar, tem alguma bailarina que passou por ali. Tem uma aluna que já, né? Que tem alunos em lugares... Foi da Chu, mas que casou, mas foi fazer faculdade em outro lugar, em outro país. Sim. Recebo presentes de outros países, sempre uma bailarina, uma sapatilha. Eu acho isso muito lindo, muito bacana, né? Mas a gente tem essa curiosidade. Como foi que o balé surgiu na sua vida? Em que contexto? Como é que foi? Então, como você apresentou, né? Eu sou formada em Educação Física, voltei, me formei em Salvador, na Universidade Católica, e voltei para Itabuna. Quando voltei para Itabuna, eu fui trabalhar na AFI, com o irmão da Vani, foi um convite, e lá fui muito bem acolhida, fui muito bem recebida, então comecei a dar aula sempre para as crianças, sempre tive paixão por criança. E aí fui dando aula de Educação Física, comecei a dar umas aulas de dança para a escola, Ação Fraternal de Itabuna. Só que eram tantos alunos lá, e as mães começaram a pedir para eu dar uma aula extra à da escola. Foi quando a irmã Dalvani, junto com a irmã Flávia, verdadeiros anjos na minha vida, me cederam sala, com luz, com telefone. Eu me lembro que até na época era aquela coisa de mimeógrafo, sim, né? Até isso elas ofereciam para mim. Então, começou a Chuícia. Aí a gente me pergunta, por que Chuícia? Porque eu já namorava com meu marido nessa época. Ele me chamava de tiozinha. É nada. Aí eu falei, vou colocar balé Chuícia. E aí, Thalita, eu dei sorte, porque o balé até hoje, muito respeitado, foi muito bacana. E eu tenho umas amigas em Salvador que perguntam assim, por que você não muda o nome do seu balé? Bota balé Cláudia Dória. Eu falei, não, deu sorte, tá bacana. Deixa o nome Chuícia. E grudou. Grudou, Chuícia. Então, começou aí, Thalita, na FEI, né, com apoio de irmã Dalvani, já namorava com meu marido Salomão, ele me apoiou muito também, me deu grandes ideias, na época eu fazia ainda faculdade à noite de administração, depois eu tive que largar tudo, porque a Chuícia cresceu bem, cresceu muito bem, e estamos aí, até hoje. 36 anos de história. Tá. E dessa fase, porque hoje todo mundo tem acesso a muita informação. Você vai pensar no nome da empresa, tem uma técnica que se chama naming. Você sai colocando várias ideias no papel, fazendo pesquisa de mercado. Chu veio de um apelido, veio da própria história. Então, para vocês verem que vale a pena a gente confiar também na nossa intuição e no que acontece no nosso entorno, que faz parte da nossa história, da nossa essência. E colou. E, de fato, o seu nome sempre foi trabalhado também em paralelo com a Chuícia. Então, seu nome é um nome extremamente forte, o que não precisa trazer necessariamente para o nome da empresa, né? Exatamente. Acho que meu nome vem também dessa coisa do legado que minha avó deixou, né? Minha avó era uma artista na cidade. Sim. Então, Cláudia Dória, Candinha Dória, minha mãe professora também da cidade, muitos anos. E uma coisa que eu queria falar da Chuícia é que quando eu resolvi que ia ser Chuícia, eu fui numa gráfica e quem me recebeu... Você já ouviu falar em Heraldo Farias? Sim. Foi Heraldo Farias que fez a minha logomarca, que existe há 36 anos e eu acho que eu nunca vou precisar mudar.
É mesmo, só muda, às vezes, a cor que vai cor atuar. exatamente, porque começou sempre assim, era pink e roxo. Aí depois, não, pink tá muito forte, vamos botar um rosinha. Então, hoje já tem um verdinho. Nos nossos uniformes, como vem outros estilos de dança no nosso balé, não é só mais balé clássico e jazz, nós temos as danças urbanas, então que puxa, né, também para uma coisa mais moderna. Então, a gente já usa o roxo e o verde. Nosso uniforme atual hoje é branco, roxo e verde. Sim. Lindo. Todo Lindo. mundo elogia. Lindo, E chama eu acho bastante lindo. atenção. Eu acho muito lindo mesmo também. Não, e é lindo. E essa questão que você comentou de, nesse início, nessa estruturação, uma menina ainda começando ali dentro da AFI, a figura no momento namorado, tio Salomão, também foi essencial. Você acredita que essa visão que ele trouxe de empresa, de empreendedor, vamos fazer isso, aquilo, isso também foi essencial para esse crescimento, para depois ir para um outro local, porque a Tuicia não ficou apenas dentro da escola que iniciou, né? Depois foi expandindo, foi crescendo, conquistando novos clientes, novas alunas. Então, foi essencial esse apoio, essa pessoa ao lado também? Com certeza, Thalita, com certeza. Realmente eu tinha 20 e poucos anos, né? Então, ele me ajudou, me direcionou, inclusive, a construção desse prédio que hoje é a Tuicia. Isso foi um desafio na época, né? Foi um grande desafio, porque a gente começou do zero naquele prédio. Então, é um prédio sólido, bacana, construído para ser uma escola de dança, né? Você sabe disso, você vive lá até hoje, né? Vivencia isso tudo. Vivencia isso tudo. Você sabe que tem vestiários, tem banheiros, são salas, tem sala de 100 metros quadrados. Então, uma estrutura muito boa, área de luz. E ele me ajudou muito, me direcionou para esse projeto. Conseguimos, vencemos e estamos aí. Mas ele, sim, tem uma participação muito grande nisso aí. Ela tem isso de abraçar, né? É um lugar realmente acolhedor e que tem as salas que são essenciais para o desenvolvimento ali das aulas. Mas o lugar em si, não sei se é porque eu também tenho um laço familiar, afetivo. É familiar, mas eu sempre busquei isso, Thalita, que ali o Balé Tuicia e toda a escola, na verdade, é uma continuação da educação que as crianças têm em casa. Sim. Acho que é casa, escola, balé, ou natação, ou música. Nós somos educadores, né? Sim. Nós somos educadores, então a gente tem que segurar isso aí. Hoje em dia está muito difícil a educação, né? Então, os limites, tudo pode. Então, isso eu sei que isso já é um outro assunto, mas a gente busca ajudar dessa forma também. Sim. Graças a Deus, hoje as mães pedem, tia Cláudia, por favor, conversa, porque o balé é a coisa que mais gosta. Se você conversar aí no balé, eu tenho certeza que vai ajudar. Sim. Então, isso vem há anos, assim. Então, eu sou meio que mãe, avó, porque hoje, como, por exemplo, você teve filho menino, mas eu tenho muitas alunas hoje que Sim. as filhas estão lá. Eu já sou tia-avó, eu já sou avó, e eu estou chamando, vem cá, venha fazer o coque. Tia Cláudia não está achando bonito isso. Então, isso é bacana. É familiar, sim. E vem acompanhando aí as gerações. Passou a mãe, aí vem a filha. Eu realmente só tive Benjamin. E Benjamin é todo desenrolado para dança. Mas ele é na dele, ele é autodidata, ele gosta de abrir o YouTube, ele aprende as danças que ele quer se apresentar. E tem bastante jeito, mas é o street dance, que é a área dele. O ritmo é todo marcadinho. Tá bom de levar para tio Giga ou para tia Clara lá. Temos que levar, porque ele tem essa questão do que foi para mim, que é o que eu quero falar agora. Eu fui uma criança extremamente tímida, muito tímida. E aí, hoje, eu tenho as amigas ali que têm os filhos que estudam com Benjamin, eles sempre falam: é menina, coloca no balé para ver se solta, para ver se perde essa vergonha, para ver se socializa. Benjamin sempre me manda eu colocar no teatro, que talvez ele comece a se soltar mais por ser muito tímido. Sim. O balé oferece muitos ganhos, são muitos os benefícios para as crianças que estão atuando. E não só criança, que hoje a gente tem balé adulto, então, a depender da fase da vida que você chega, são diversos ganhos e reflete na educação, na disciplina, em muitas questões. Como é que é esse ganho para quem não conhece o balé, para quem não participa do balé? O que a gente ganha fazendo uma atividade como o balé clássico? Eu sou suspeita, né, para falar, mas o balé, existe muitos benefícios, né, que a pessoa ganha com o balé. Primeiro, você cuida do corpo, né? Como criança, você trabalha coordenação motora, sim, socialização, que é muito importante que você está falando aí. Socialização, equilíbrio, musicalidade.
né? Respeito, limites, né? Direções que trabalha ali, diagonal, frente e trás, um lado, o outro. Você falou da sua timidez, e eu me lembro muito, você era uma criança que chegava impecável, coques lindos, toda arrumada, sua mãe sempre cuidou de você e de Tatiana, muito bem. Chegava linda, mas não dava uma palavra. Empinadinha, bonitinha, esticava o pezinho, fazia tudo. E você sempre muito tímida. Por isso que quando começou aqui, eu falei, nossa senhora, desenvolveu. Ajuda, sim. São desafios. As apresentações, os festivais, é um desafio para a criança. Sim. É um desafio para o adolescente. É um desafio para um adulto que nunca fez dança, que hoje é mãe, que dança lá com a filha. O pai que dança lá com a filha também, que nós temos o projeto de mães e filhas, pais e filhas também, e as próprias crianças sozinhas, né? Chegar lá no palco, olhar, você vê que tem crianças que voltam para a coxia. Então, tudo isso é um aprendizado, sim, além da educação do movimento, que eu tenho certeza que você tem uma boa postura, sim, você trabalha uma flexibilidade, então você leva para o resto da sua vida, sim, sabe? Você não entra no balé para ser só bailarina. Você entra no balé para você ter uma educação de movimento, para você ter disciplina e você se relacionar com outras pessoas, para você estudar a história do balé. Minhas netas, uma fez 1 ano agora, a outra vai fazer, mas já estão no balé. Cláudia, o que essa menina vai fazer? Elas estão aqui. Elas não atrapalham a aula do Baby Fraldinha. São crianças de 2 anos. Não atrapalham, elas ficam mais atrás, mas elas estão ali escutando a música, elas estão ali batendo palma, elas estão ali vendo outras criancinhas dividirem o espaço também, a hora que pode abordar, né? Então, isso tudo vai criando, né? Memórias, eu acho muito bacana. Sim, e o balé, eu sempre conto essa minha história. Quando eu comecei em São Paulo, porque eu nasci lá. E a minha madrinha de batismo era pianista. Aí ela pegou e falou pra minha mãe, olha, já tá com 1 ano, já dá pra levar ela pra fazer uma aula de musicalização, uma introdução, uma música, vamos levar. Me levaram pra essa aula. Eu chorei, eu não queria ficar. Fiz um escândalo, e aí só falaram assim, vamos tirar essa criança, porque não tá dando, né? Vamos deixar ela lá fora. Se ela se acalmar, ela volta. Na sala ao lado era uma sala de balé. Aí eu saí dali sem querer ficar, e na outra eu chorei para ficar lá. E dali eu mesma escolhi fazer balé, eu mesma escolhi começar. Comecei, tinha 1 ano e alguns meses, minha mãe conta. E na minha cabeça é inconcebível uma criança tão nova. Tão novinha. Já com, assim, não é que eu tomei uma decisão, eu só achei mais interessante lá, chamou mais a minha atenção. Mas dali eu não parei mais. Mas assim, Thalita, o balé já fazia parte da sua vida. Olha aí a história, né? Porque quando você chegou lá, tinha uns 5 anos na Tuicia, você fez uma carreira com o balé. Sim. Você fez uma profissão com o balé, né? Você levou muito a sério, você foi uma grande bailarina. Ainda é, porque ainda dança, né? Nós temos esse ano um espetáculo muito bacana que vamos fazer em homenagem ao nosso Beto Basílio, a tio Beto. E você está lá dançando lindamente, fazendo aulas lindas também, né? De balé clássico ainda. Eu acho que o balé... Você abraçou o balé. O balé realmente fez parte da sua vida e você já gostava desde 1 ano e pouco. Eu escolhi. Então, é isso que eu falo. As suas netas foi uma escolha. Estão mesmo tão novinhas, aquilo já está... É uma semente que está sendo plantada de tudo, de música. E hoje a gente tem, não é o tema do podcast, mas a gente vê essa questão da falta da cultura mesmo. As músicas que as pessoas escutam hoje, o tipo de dança que a gente... Então, cadê a música clássica? Que muitas famílias, às vezes, não recebeu da mãe essa educação de quem veio antes, mas você chega num balé, você consegue ter acesso ali a Tchaikovsky, a coisas que... Com certeza. De repente, no seu berço, de onde você veio, você não teria acesso. O francês, que é uma coisa que é o idioma ali oficial do balé. Que a gente fala tanto, né? Plié, développé, battement tendu, battement glissé, grand battement. Então, realmente, culturalmente falando, muito rico, né? Posé. Então, você está falando nisso e... Você lembra que você dançou um pas de quatre do Lago do Cisne? Marcou que a gente foi dançar em São Paulo. Sim. E eu levei essas meninas, vocês tinham o quê? 13, 14 anos? Por aí. Umas adolescentes, ou menos até. Aí fomos para São Paulo, apresentou, então eu recebi essa semana a música, você falou da música, né? Uma das
protagonistas, uma das bailarinas do Padre Catherine, tia Cláudia, eu não posso ouvir essa música, que eu lembro do balé, que eu lembro da senhora. Quer dizer, é uma música de Tchaikovsky. Sim. É um balé de repertório. Então, é o que eu falo, o balé é educação também, né? Educação através da música, das histórias que eu falei, né? Antes, aqui. E eu acho que fica pro resto da vida, até meus filhos, que são meninos, nunca dançaram. Mas eles têm, gente, é incrível. Eles têm uma sensibilidade para música clássica. E eles chegaram a uma fase e falaram assim, mãe, você já ouviu essa música tal e tal? Dá para botar até no seu balé, né? Então, eles ficam com a sensibilidade bacana, porque eles vivenciaram aquilo. Sim. Muitos anos vivenciando. Faz parte da construção de quem a gente se torna. Com certeza. Eu tenho certeza que o trabalho que eu desempenho hoje, a forma como eu construo os meus cursos, como eu penso na roupa que eu vou vestir, é tudo que veio do balé. Porque o balé, a depender da coreografia, tem o figurino adequado. Exatamente. Tem a cenografia adequada. E como eu também percorri, tive um momento de ter uma escola de balé, de estar ali dirigindo, são Com muitos certeza. desafios. Eu abri a escola, eu tinha 15 anos. Então, me ensinou muito ali, estar preparando. Amadureceu muito em todos os muito sentidos, cedo, né? Sim. De respeito com as pessoas, de prazos para as coisas, né? Sim. Você tinha um prazo para suas alunas fazerem exames, você tinha um prazo para elas dançarem no espetáculo, então, de você montar as coreografias, você tinha prazo, então, isso tudo amadurece, né? Isso tudo cresce muito, muito, muito. Você falou de você na sua escola, você começou muito, muito novinha, né? Teve apoio de sua mãe, Sim. apoio muito bacana de sua mãe, e foi uma fase bacana de sua vida, né? Que você nunca esquece. Fala a verdade. Muito. Nunca esquece, muito. gente. E você falou assim que a dança tem uma coisa para, né? Aí eu já falei até do uniforme anteriormente, que o uniforme tinha que ser mais moderno. E então eu meio assim, eu queria engessar, mas eu tenho 2 professores bem bacanas e tem um que ainda se envolve mais com os figurinos do hip hop, que é Gui, Giga. E também não é só música que tem de diferentes para os diferentes estilos. São os sapatos, as sapatilhas, né? O balé clássico, você tem a sapatilha de ponta. Hoje, o jazz, nós temos o neoprene, que antigamente a gente dançava só de sapatilha de outra cor, né? Mas hoje já existe um sapato específico para o jazz, existe o tênis para o hip hop e por aí vai. Né? Então, isso vai ajudando também. Sim. No longo da sua vida, você saber fazer as escolhas e saber que tudo, por exemplo, eu vim para aqui de biquíni e não combina, né? Então, Sim. até discernimento para as coisas. Eu falei aqui uma coisa extrema, né? Não, adequação. Mas Mas tudo na vida tem limite. Sim. E né? tem gente que falta esse senso. Por quê? Pois Porque não foi treinado. Isso. Eu me lembro, sabe de quê? Tia Cláudia falou isso aqui. Eu me lembro de uma vez que eu não sei o que foi, era um aniversário, alguma coisa. E aí, eu não sei se a senhora ia me emprestar um vestido. A senhora falou, vem aqui pra casa. Aí, não só a tia Cláudia me vestiu, como ela me deu uma bolsa pra eu usar. Eu não vou esquecer disso nunca. Eu segurei a bolsa do jeito errado. A tia Cláudia, não é assim que segura essa bolsa, não. A mãozinha é assim. Aí, esses dias eu me vi fazendo isso. Eu vi uma pessoa que eu não vou contar quem é. A mão não é assim. Não é assim que segura, não. Eu aprendi isso cedo. É assim que segura. Você vê como fica. É tudo verdade. É lição. Tudo a gente aprende. Verdade. E esse olhar treinado, tem gente que, até eu acredito que nasce com um olhar fino, sabe? Mas tem gente que precisa aprender. E aí, se você não tem boas referências, você vai aprender com a Eu referência acho que você teve. Thalita, olha, tudo na vida existe um ensino, um aprendizado, e existe pessoas que estão ao nosso lado que nos ajudam muito, né? Sim. Pessoas na nossa casa, na nossa residência. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo há mais de 32 anos, que chama Danda. Ave Maria, minha casa não funciona sem Danda. Existe pessoas no balé que estão comigo também há muitos anos. Existe tia Sara, tia Norma, saíram da Tuicia porque se aposentaram, entendeu? Então, se você também não tem grandes pessoas ao seu lado, pessoas bacanas para lhe impulsionar, sozinha também você não vai para lugar nenhum, sabe? Então, é a mesma coisa. Você acha que eu não tive? Eu tenho umas coisas, tenho muita coisa de minha avó, eu tenho muita coisa de minha mãe. Porque é isso. Talvez eu tenha feito isso com você porque eu sou sua madrinha, né, de crisma. Então, não, Thalita, vem aqui.
Então, não são todas as pessoas que eu faço isso, mas quem eu tenho oportunidade, eu faço. Sim. Vem cá, não sei o quê. As meninas pequenas lá no balé, às vezes estão com a perninha assim, não, tia Cláudia quer perninha cruzada, Como juntem as sempre. perninhas, juntem os pezinhos. É como eu falei, é educação, né? Sim. Que a gente tem que E vai pra vida. dar. E o balé tem esse viés, é uma empresa, tem suas alunas, é uma empresa consolidada, 36 anos de história, um sucesso. Além do balé, tem um projeto social, que é essa parte da responsabilidade social da Tuicia, de Cláudia Dória. Fala um pouquinho desse projeto que vem com o nome da sua avó, Candinha Dória, que Isso. para quem é da cidade, para quem é da região, conhece, mas aqui a gente tem pessoas de todo o Brasil, esse é o momento também de todo mundo conhecer essa história. O projeto social conta o que é e como já oportunizou diversas crianças que são de escolas públicas a ter acesso ao balé, que infelizmente é uma atividade, infelizmente é uma atividade que é mais, tem um custo mais elevado, não só para fazer, mas roupa, sapatilha, tudo tem um custo. E Com aí certeza. o projeto social vem para dar espaço também para essas crianças poderem fazer essa atividade, né? Para abraçar essas crianças, né? Para não deixar essas crianças na rua ou sem fazer nada, né? Com tempo ocioso. Então, eu tinha 10 anos de balé, Tuicia. Falei, tá tudo tão bem. Eu sou muito grata a Deus, viu, Thalita? Porque meu balé, minha vida sempre foi muito bacana. Sou muito grata a Deus por isso. Então, o balé completou 10 anos. Eu falei assim, agora eu tenho que ter uma responsabilidade social. O que é que eu vou fazer? Falei, vou oferecer aula de dança para as crianças de escola pública. Por que escola pública? Quando as crianças estudam em escolas particulares, elas têm mais acesso às coisas, né? Tem acesso a muito mais coisas do que as crianças das escolas públicas. E aí o pré-requisito era esse. E foi bacana porque esse projeto já tem 26 anos. Eu tenho empresas como Rota, Boticário, antes era Unicred, agora é Sicredi, tem o Via Farma, tem muitas empresas, Avatim, que ajudam a essas crianças irem até o final do nosso ciclo do ano, que é o espetáculo, é a culminância, né? Sim. Então, essas empresas abraçam essas crianças, elas participam junto com todas as outras crianças da Tuicia. Como funciona? Elas são de diversas idades, então elas estão ali, nas salas diferentes. Antigamente eram turmas. Eu fazia turmas, pequenas, médias e grandes. Exclusiva Hoje, do projeto. Do projeto. Hoje elas estão inseridas na própria Tuicia. Inclusive, antigamente funcionava no Centro de Cultura. Aí tem muitos anos que ela passou a funcionar na Tuicia. Elas não usam mais o uniforme de projeto Candinha Dória. Elas usam o uniforme do balé Tuicia. Então, você entra lá no balé hoje, você não sabe quem é do projeto. Entendeu? Que é uma inclusão, é uma imersão dessas crianças na nossa escola. Então, é uma oportunidade que a gente dá para elas serem iguais também, porque elas são iguais, né? São iguais. Não tem mais projeto, não tem mais Tuicia. É todo mundo balé Tuicia. Então, eu me sinto muito bem em fazer isso. Eu formei muitos alunos. Hoje, tia Dani, que é uma grande professora minha, veio do projeto social Candinha Dória. Iago também entrou no projeto social Candinha Dória. Iago é um menino formado, né? Igual a você. Sim. Pela Royal Academy of Dance. Tia Dani também, vários cursos. Então, isso é muito gratificante, sabe? Isso deixa a gente muito feliz de poder estar ajudando. Sim. Né? E hoje é uma profissão, quer dizer, Com ainda certeza. que eles não decidam por outro caminho, aqui eles já têm uma profissão, têm um emprego, têm uma atividade. Com certeza. Deixa eu te contar. Esse ano, eu já tinha franquia. Você fez parte da franquia Tuicia. Só que a franquia estava sugando muito, chegou num determinado tempo da minha vida que eu tive que fazer uma escolha. Mas hoje, a gente está levando o projeto Candinha Dória a convite da Prefeitura de Itaju do Colônia para fazer esse projeto lá na cidade. Poxa, mas eu fiquei tão feliz, Thalita, tão feliz de poder estar levando isso para estar construindo, né, esse espaço lá com eles, esse projeto, para que eles deem a oportunidade para as crianças carentes dessa cidade também,
para que elas tenham uma nova oportunidade. Sim. Foi Inserindo assim. num ambiente saudável, Com onde elas vão ter certeza. acesso a tanta coisa, né? De Tanta disciplina, de informação. higiene, de educação, né? Sim. De formação. Então, eu estou muito feliz. Inclusive, amanhã eu estou indo lá para fechar, que a gente lança ainda esse mês, esse projeto Candinha Dória na Olha, cidade que de Itaju do Colônia. E para quem, tanto Itaju do Colônia, aqui em Itabuna, se a criança faz parte, tem esse perfil, é de colégio público e quero fazer parte, Tia Cláudia, eu quero dançar, quero fazer parte do Candinha Dória, do projeto social. Como é que consegue uma vaga? Como Qual é o funciona? processo? Então, nós temos um projeto de seleção. Nós temos uma ajuda da TV Santa Cruz, né? Porque eles anunciam, fazem uma divulgação muito bacana mesmo. E aí a gente faz a seleção. Já também por idade e por categorias de dança. Sim. Tá? Então, a gente faz uma banca com professor de hip hop, de balé e de jazz. E a gente vai dizendo, olha, essa criança tem um perfil para essa aqui é uma criança, um físico lindo, vai ser para o balé. Então, a gente já faz essa seleção e elas fazem inscrição só. E é uma vez ao ano que abre essa Sim, inscrição? uma única vez ao ano. Só que o ano passado, a gente fez uma seleção que entraram muitas alunas. E essas alunas, esse ano, voltaram. Uma coisa, assim, inédita, de 26 anos. Foi tipo assim, voltou 98% das alunas, ou 95% das alunas. Então, nós não fizemos seleção. Não foi. Então, assim, apareceram algumas, assim, eu falei, venha, faz uma aula experimental para ver se tem, né? Sim. Não é só, eu não só pego o talento também, porque a gente tem que saber que a gente tem que trazer essas alunas para a escola, não para ser só bailarina, né? Sim. Para tirar da rua, para ter uma outra atividade, para a gente proporcionar algo mais para essas alunas. E aí, a gente não fez seleção esse ano, porque a maioria voltou. Então, muito bacana. Então, a gente está com a turma, e isso é bom, porque elas vão crescendo, elas vão evoluindo. Porque existe uma coisa, Thalita, não é só ter o balé ali. Ah, não vai pagar o balé, não vai. Existe uma dificuldade também financeira de sair de determinados pontos da cidade para virem até o centro da cidade. Porque aí tem que pegar uma condução, tem que vir com a companhia, então tem que trazer, tem que levar, tem custo para isso também. Às vezes a mãe quer, a criança quer, mas não tem, entendeu? O dinheiro para pagar o ônibus para vir. Sim. É bem... E a criança, ao entrar, a família, no caso, ao entrar, já precisa realmente, assim, eu consigo também me comprometer com essa vaga de levar para não ocupar uma vaga que poderia ser de uma criança que às vezes pode, que tem uma estrutura, e que né? tem um talento, né? Sim. E a vontade, porque às vezes eu tinha alunas lá em Itajuípe. Itajuípe é um celeiro de artista, é verdade. Esse final de semana, agora, eu tava no campeonato de crossfit assistindo e a galera de Itajuípe é diferente, é raçuda. Tem uma coisa naquela água que eu não sei o que é. Lá tem muitos artistas. Eu amo ir naquela cidade. É bem especial. E lá eu tinha alunas que não tinham o talento, mas tinham um prazer de dançar, uma alegria de dançar, que essa criança uma não garra, se destaca, né? Uma garra, vontade. Exato. Existe, rapidinho, o que acontece também nessas cidades menores? As crianças não têm muita opção de lazer, tá mais distante da praia, sabe que não vai ter a praia, então aquela dança ali é tudo. Sim. Então elas, a imersão total, elas mergulham ali. E isso aí faz com que elas cresçam, que elas desenvolvam melhor, né? Para concurso. Você já participou de concurso com suas alunas e você sabe que suas alunas iam e brilhavam, porque ensaiavam sábado, domingo, feriado. Para elas não estavam nem aí, né? Assim, passou na escola, passou o pré-requisito, né? Sim. Escola primeiro, depois balé. Sim. E aí, pronto, eu acredito nisso também, sabe? Sim. Acredito. Tem essa questão do hiperfoco. Eu tive, na minha fase de criança, minha mãe falava, quer ir pra Disney, eu quero participar. Quantos você quer no balé? Eu quero balé. Olha, hoje eu olho e falo, gente, será que louca? Foi bom. Mas era uma paixão muito... Eu ia pro balé bem antes do meu horário de aula. Eu queria sair depois, porque tudo eu queria ver, eu queria aprender, E minha irmã já tinha um perfil diferente, ela ficava na cantina. Dava o horário da aula, ela não queria ir, ela queria ficar ali conversando, comendo, fazendo qualquer outra coisa. Então, a gente tinha perfis bem diferentes e minha mãe se via
num jogo de cintura para conduzir tudo isso. Seu pai também, né? E Muito meu participativo também. Meu pai apaixonado pelo balé. Até Você hoje. fazia todas as aulas e realmente Tatiana fazia Ela era mais do jazz, ela era uma coisa mais... mas ela dançou nos 35 anos do balé o ano passado, eu né? vi, ela me Como ex-alunas e estava linda, dançou maravilhosamente bem, uma já graça. É uma outra fase, hoje ela já... É uma mulher, mãe também, né? Profissional, médica, é isso. É maravilha. É o que temos lá no balé adulto, né? As mães que hoje vão lá, como você falou, é um momento de, não pensar em nada. Tem umas que fazem assim para mim, é minha terapia, tia Cláudia, eu tô atrasada, nem vou falar com você direito, eu vou minha terapia. Sim. E é mesmo, porque o balé tem isso. Quando você entra na sala de aula, você esquece o que aconteceu no trabalho. Primeiro que os passos não são muito fáceis. Primeiro que não você dá pra tem que pensar em estar outra coisa. com a mão bem colocada, a cabeça, o abdômen contraído, né, uma postura. Sim. Tem que decorar os passos e ainda tem que ser no ritmo. Então já não é fácil para você pensar em outra coisa. Sim. E além de toda a convivência com outras amigas, e troca ideia, e fofoca, e kkkkk. Então isso você sai de lá mais leve, mais feliz, né? Muito. Para mim tá sendo maravilhoso. E tem as meninas que já faziam na infância como eu, mas tem aquela que não realizou o sonho na infância e agora na fase adulta fala, não, eu nunca dancei, mas agora eu quero começar. Isso. É possível? Tem contraindicação? Como é que é? Eu nunca dancei balé, mas eu quero fazer agora na minha fase adulta. Não, Thalita, você falou uma coisa que o querer. Quando você quer, você consegue. O querer é mais importante do que muitas coisas. Tem pessoas inteligentes, mas que não querem. Tem pessoas que têm mais dificuldades, mas querem. Então, elas alcançam, elas atingem os objetivos dela, né? Então, essa mãe ou esse aluno que não pôde fazer balé quando criança, que chega lá e fala assim, ainda tem jeito, eu tenho X anos, eu digo, venha, sente, faça uma aula. A gente também não exige, né? Isso me lembra muito o tio Beto, que o tio Beto fazia assim, você tem que ser feliz. Beto era muito leve, né? Sim. Então, ele dizia, você tem que ser feliz aqui. Ninguém está olhando para você, ninguém está ali criticando ninguém. Você entrou, deu 3 piruetas? Não tem, mas eu estou aqui te preparando para começar a dar uma. Então, há uma pirueta. Então, não tem problema com isso, sabe? Ninguém está cobrando nada naquele momento. Você vai para dançar. Gal, Luíse, Lorena, vão se extravasar lá. Mas tem pessoas que estão começando esse processo e amam. Sim. Porque vocês respeitam. O professor respeita, né? E é lindo ver a pessoa que não... Porque pra gente é meio que automático. Falou plié, a gente meio que já até sabe o que pode vir ali. Mas a pessoa que nunca teve contato é ela aprender cada lugar que coloca o braço. E porque o balé é extremamente desafiador. Eu fui aprender a tocar bateria tempo atrás e eu achei que tinha sido a coisa mais difícil da minha vida. Depois eu falei, não, foi balé. Só que foi numa fase em que você é criança, você é uma esponja, você aprende muito mais fácil. Eu aprendi a tocar a bateria agora adulta. Então, eu falava um lugar pra botar um pé, um lugar pra botar o outro, lugar a mão. Aí eu, o que é isso perto do balé? É nada. Pas de quatre era uma cabeça girando assim. Então, no ritmo e o pé de outro jeito, cada coisa num tempo. Mas, pra quem entra agora, é uma atividade desafiadora, mas há quem também goste desse desafio, de aprender algo novo. Então, eu gosto de documentar, vou filmando. Todas as aulas que eu vou fazendo. Porque a cada aula eu falo, gente, olha como eu já tô melhor nisso aqui. Olha isso aqui, eu cheguei toda travadinha, o joelho doendo, não tô sentindo mais dor rapidamente, no joelho. Já consegui um alongamento melhor nessa atividade. Então, eu gosto disso, de documentar a minha jornada, porque depois eu mostro. Vocês viram como eu cheguei? Olha, você viu como eu tava gordinha? Até o corpo vai mudando. Muda, é incrível. A cinturinha... O balé modela o corpo. Não tem jeito. É muita isometria, né? Sim. É muito, muito. Então, pra você que é adulta, minha filha, não faz. Experimente. Vê se não tem uma escola na sua cidade. Você vai sair encantada. É desafiador, não é uma atividade simples, mas é prazerosa demais. E sempre fazendo paralelo, né? É um treino de musculação também, porque a musculação ajuda muito. Sim. Mas o balé, ele desenha seu corpo, ele deixa você mais feminina, ele deixa você mais elegante. É o que as minhas seguidoras falam.
Porque eu boto uns vídeos, a gente fofocando na aula. Eu falo, olha lá, o que acontece? Não é só aula, não, é fofoca. Aí elas, mas você já viu como vocês fofocam? Olha como o pezinho fica... Olha a coluna. Não, gente, vocês não estão fofocando, vocês estão fazendo pose. Não, não Porque tem você qualquer aprende. jeito no Sim. balé. Sempre você tem um pezinho a mais, uma mãozinha a mais, um olhar a mais, né? E isso tudo enriquece. Sim, aí elas falam, quero ser mais feminina, eu acho que eu vou fazer balé. Porque olha como vocês são delicadas, olha como a mão para, olha como vocês se encostam. E realmente é um momento da semana ali, quando eu vou, que a cabeça até chega meio cheia de pensamento, mas lá passa silêncio tudo. Passa absoluto. tudo. É uma atividade muito prazerosa pra mim. Eu tô muito feliz de ter voltado. Eu também. E com esse desafio eu agora. Também, Vamos falar dançar. de espetáculo. Esse ano tem um peso emocional diferente. Todo espetáculo é maravilhoso. Meu pai disse que ele nunca foi para um espetáculo tão bonito quanto Espanha. Foi lindo mesmo. Para meu pai, o preferido de meu pai é Espanha até hoje. Eu falo, mas meu pai teve tanta coisa boa depois. Ele, não, Espanha teve um charme, uma coisa que nenhum outro teve. Então, ficou na memória dele. E todos são espetáculos muito únicos, especiais. Mas esse ano a gente tem uma homenagem a mais. Exatamente. A gente tem... As meninas me acompanham no Instagram, acompanharam o momento em que eu fui documentando e meio que comentando sobre as orações para Beto, pedido de doação de sangue. E o que aconteceu é que, de maneira muito rápida, Beto se foi. Isso. Muito, muito, muito rápida. Uma pessoa muito especial que faz parte da sua vida, da sua família. É uma pessoa que marcou a todos que ele pôde ter contato. E aí o espetáculo desse ano vem como uma homenagem. Conta um pouquinho pra gente do que a gente pode esperar desse espetáculo. E por que com certeza vai ser tão especial. Então, foi um turbilhão, né? Não vou falar muito de Beto, que ainda me emociono muito, mas eu já estou mais fortalecida em relação a isso. Inclusive, Luiz me falou assim, tia Cláudia, vamos pensar num lado assim que tio Beto estava esses últimos anos aqui porque estava fazendo doutorado, né? Que ele era professor da universidade e que ele ficou mais próximo a gente, porque ele ficou dando aula para vocês, né? Esse tempo todo. Então, Deus ainda deixou ele mais próximo da gente nesses anos todos. E aí, aconteceu isso com o Beto, né? Essa coisa, esse horror. Em 40 dias, Beto se foi. E, assim, eu estava com o projeto de fazer um tema de espetáculo e eu mudei tudo, porque Beto montou uma época o Planeta Dança para o nosso balé. Todas as coreografias foram deles. Você foi chinesa na época. Eu estava até assistindo. Eu falei, nossa senhora, o tamanho de Thalita para isso. Criança, né? E aí eu resolvi fazer Le Monde, que é uma repaginada nesse espetáculo que ele montou, que fala dos países. Só que nós colocamos, né? Porque a arte nunca se despede. Vai ser em homenagem a ele. Vamos remontar o bolero, que foi um bolero lindo que ele montou, e a gente vai remontar todo em homenagem a ele também, passando por vários países. Então, vai ser emocionante. Eu sei que vai ter muita gente chorando, porque você viu nos ensaios, né? Os primeiros ensaios. Eu assisti a semana passada, eu sentei no chão e fiquei chorando, porque é muito forte. A ligação dele era muito grande com a gente. Beto foi muito especial. Ele foi enriquecedor para a nossa escola, não só como professor, mas como ser humano também. Ele era um irmão para mim. Né, fomos criados juntos, está fazendo uma falta imensa. Agora mesmo fui no ateliê, passava sempre pela casa dele, eu falei, nossa senhora, não gosto nem de passar por aqui, que já vem ele na cabeça. A todo momento ele está conosco. Até aqui eu tenho certeza que ele está conosco. Então vamos montar esse espetáculo, Le Monde, todo em homenagem a Beto Basílio, a Roberto Basílio, a tio Beto. E vocês estão convidados 6 e 7 de dezembro no Teatro Candinha Doria. Vai ser muito emocionante. Eu fiquei resistente, eu falei, não vou, não tenho um joelho para dançar. E horário de ensaio, eu já sei como é que tudo isso funciona. Mas aí quando botaram a música... Não tem como. Eu falei, eu vou ter que dançar. Tô vendida, já tô no projeto. É muito... E vem memórias, vem lembranças, vem... Enfim, Exatamente. É uma maneira de homenageá-lo. E homenageá-lo com essa alegria que era típica dele. Exatamente. Porque a falta faz. Isso aí é irreparável. Eu que já perdi uma filha
você só vai ressignificando. Aquilo que em algum momento era muita dor, era enlouquecedor, você vai sentindo que é Deus quem vai acolhendo essa dor e transformando nessa saudade. O tempo, que é né? o que fica, É o sim. tempo. Ele era acolhedor, ele era muito acolhedor. Ele era leve, era um profissional de mão cheia, inteligente. Ele deixou legado pra gente. Sim. Deixou muita coisa. Sim, e me fez, depois da partida dele, me fez repensar a forma como eu conduzo a minha vida, qual é o legado que eu quero deixar, porque é o que fica. Com certeza. Depois que você vai, é o que você conseguiu deixar nas pessoas, o que você conseguiu fazer pelas pessoas, a maneira como você serviu, e ele serviu muito. Como você em vida. construiu isso, né? Sim. Como foi, de que forma foi, de que maneira foi, Sim. que você conduziu a sua vida. Para você deixar hoje, você vê minha avó Candinha, né? Foi uma atriz que na época foi muito difícil, no tempo dela, ela fazia teatro, Sim. porque ela era casada com um major, e teatro não era coisa de esposa de major. De jeito Mas nenhum. ela desafiou e ainda colocava gente para fazer parte depois, né, em uma outra fase, das peças no Teatrinho ABC, aqui em Itabuna, aqui próximo, um pouco mais para lá, na saída de Ilhéus. Sim. Então, minha avó construiu essa história dela, então ela foi muito respeitada. Hoje nós temos um teatro, um Sim. equipamento cultural maravilhoso, que foi através do governo do estado, quando o Fernando Gomes era o prefeito da cidade, e que presenteou, né, junto com o governo do estado, esse equipamento cultural incrível que nós O temos aqui. teatro é um espetáculo. É lindo, E Itabuna é não tinha funcional. essa estrutura, né? Hoje, inclusive, o espetáculo desse ano é lá. Com Então, certeza. o público consegue ter acesso a um lugar que antes você tinha que ir para uma capital para você ter acesso Desse, a essa estrutura, desse estilo de teatro, né? Com Sim. 600 lugares. Sim. É o segundo maior palco do Brasil, Olha isso. o Teatro Candinha Dória. E, ultimamente, a gente não tinha mais o Centro de Cultura. O Centro de Cultura foi reformado. Está muito bem dirigido, está limpo, está organizado, muito bacana. Realizamos um evento agora, um concurso que a Sim. gente faz, né? Para o Brasil inteiro, o DCC. Realizamos lá, foi bacana, de uma forma menor, um pocketzinho, porque a estrutura é menor, né? Mas, assim, está bem organizado. E ele estava parado, o Centro de Cultura estava parado. E aí veio esse Teatro Candinha Dória, Ave Maria. E teve uma época que a gente apresentava no auditório da UESC. Sim. Porque não tinha local para a Sim, gente dançar sim, aqui. lembro. Então, a gente tem que cuidar desse Teatro Candinha Dória. Tem que preservar. E eu ainda fico com uma responsabilidade maior ainda, né? Porque eu falo assim, gente, não é por nada, mas é o nome da minha avó. É o nome da minha avó. Esse teatro não pode se acabar. Sim. Esse teatro tem que continuar bonito. Nós temos Bem que ter esse cuidado. equipamento, né? Não serve só para escola de balé, mas escola de música. Nós temos mini orquestras aqui. Temos a Opus, né? Temos a de Érico, a Dami. Nós temos também as escolas que apresentam os seus projetos culturais, né? Que eles têm que ter. Sim. Como calendário anual, e também as formaturas das universidades. Não, eu fui, teve um evento, Fórum de Mulheres Empreendedoras da Bahia, eu fui convidada para palestrar, quando me disseram que era lá, eu fiquei... É um lindo local. E fiquei é um nervosa, cartão porque postal. eu sabia que era um palco, era uma estrutura, e foi um dia muito marcante, foi o dia que eu palestrei junto com Tia Elaine, ela palestrou também no mesmo dia. Recebemos Ana Fontes aqui, que é uma grande palestrante também, um nome muito forte do empreendedorismo feminino, e foi uma coisa que me marcou, porque é imponente, é um teatro imponente, a gente realmente tem que honrar, cuidar e preservar, porque é o que representa também a cultura dessa cidade, né? Com certeza. Um lugar como ele. Com certeza. E faz parte da história também da Tuicia, porque é o legado de Candinha Dória e que Exatamente. acaba representando tudo isso. Tuicia são 36 anos de sucesso, de história. Para a empreendedora que está assistindo aqui, que está super inspirada, que já está encantada com toda essa história, quais os conselhos que essa mulher que está assistindo, ela precisa acessar? Porque negócios, em 36 anos, vocês se reinventaram muitas vezes. Empreender não é linear. Não. São momentos altos e baixos. Então, o que trouxe, o que mantém esse sucesso crescente da Tuicia, que pode ser exemplo, pode ser conselho para quem está assistindo?
Olha, Thalita, eu comecei a Twicy, eu não era casada, né? Então, ao longo desses anos, eu me casei, eu tive filho, eu tive desafios com os filhos que foram morar fora, né? Isso tudo lhe deixa, sabe, época de vestibular, essa coisa toda. Eu quero dizer para você, empreendedora, nunca desista do seu sonho e sempre acredite em você. Saiba que você é capaz. Agora, isso tudo não é só de boca para fora. Você tem que ser organizada. Você tem que ser determinada. Sim. Você tem que ter foco nas coisas, porque também você não vai. Você não vai ser, de uma hora para outra, uma empreendedora se você não se organiza, se você não escolhe pessoas capazes para estarem do seu lado, tipo o Japa aqui. Sim. A estrutura dele maravilhosa, se a gente não tem pra um isso. bom microfone, se a gente não tem uma boa iluminação, se a gente não está num local, sabe, que a gente se sinta bem, esse podcast não vai sair legal. Se eu estivesse suando com calor, se a luz não tivesse... É o que eu penso também para a sua empresa. Não precisa ser enorme. Você não vai começar grande. Você vai começar, porque você vai começar pequeno. Ou se for herança, você está num local grande, é um desafio também, tá? Sim. Então, você tem que ter doutrina, foco, você tem que acreditar em você e você tem que fazer por merecer isso. Tem que correr atrás. Por exemplo, você me convidou para estar aqui hoje, mas eu tinha um compromisso antes. Eu botei meu compromisso para 7 da manhã, cheguei, era um compromisso com ateliê, com coisa de figurino de festival. Cheguei aqui com uns glitterzinhos a mais que não deveria, né? A adequação das roupas, das coisas. Mas, ó, tirei os glitters e estou aqui. Sim. Então, você... Outra coisa, gente, sabe uma coisa que eu não gosto? De lamentar. Sim. Não lamente, vai lá se aconteceu isso. A gente só cresce com obstáculo. A gente só cresce, se for tudo muito bom, a gente não vai crescer. Tem que ter os desafios. É como você fala, não é linear. Sim. Vai acontecer assim. Eu sempre trabalhei com balé clássico. Balé clássico é aquela coisa mais, né? Ainda mais no meu tempo. Aí agora vem danças urbanas. Tá, comecei a aceitar. Aí já vinham danças urbanas que dança de tênis. Aí já tem danças urbanas que não é uniforme, como o balé é, de coque e tal. Então eu tenho que me adequar. Porque se não me adequar, a vida hoje está diferente, né? As crianças são diferentes. Os adolescentes são diferentes, sabe? Então a gente tem que ir na linha, sabe, do hip hop. Hoje meu uniforme para concurso é um uniforme totalmente eclético, sabe? Veste, balé, jazz, hip hop. Sim. Entendeu? Então, acredite no seu sonho, lute por ele e faça por merecer. Porque aí você vai conseguir. E não desista. Não desista. Se você quer e se você acredita em você, no seu potencial, não desista. Que você chega lá. Excelente. Eu quero, só para não falar das flores, eu quero falar da Cláudia, mãe, porque assim, até estava comentando com o Japão aqui. São 2 meninos. É. Você tem uma escola de balé, você já imagina ter uma filha para botar para ser bailarina também, para seguir os passos. Aí Deus manda 2 rapazes lindos, maravilhosos. Depois vocês precisam conhecer, mas já são comprometidos, então não olha demais. Mas são maravilhosos. Aí os 2 têm filhos ao mesmo tempo, praticamente. 1 mês e meio de diferença. Olha isso, gente. É presente de Deus, né? E quando vem 2 princesas. Agora sim vem aí o projeto Bailarinas. Pois é. Numa época que eu poderia estar dizendo assim, né? Não vou mais. Aí vem essas 2 meninas que, olha, está florescendo. Você falou de flor? Tudo está mais florido no balé, eu estou mais motivada e já estou com um projeto. Por exemplo, não tinha mais Baby Fraldinha na Twicy, já tem Baby Fraldinha na Twicy. Agora tem que ter. As coisas vão mudando, tem que ter tudo agora. Daqui a pouco vai ter que ter Baby Jazz, Sim. Baby Hip Hop. Mas Pra realmente. Então, são ciclos da vida também, né? E que bom que vieram essas meninas para alegrar nossas vidas. O avô também baba, a bisavó Ana Dória baba, as professoras babam, vocês babam, todo mundo, gente. Então, é muito bom essa renovação. É um ciclo, né? Sim. Então, hoje meu mundo está cor-de-rosa. Nós estamos entrando no outubro rosa, né? Sim. E meu ciclo está hoje, minha vida está cor-de-rosa. E não Por causa de Maria ainda Vitória é de e outubro, Rafaela. viu?
Cláudia Dória é de outubro, daqui a pouquinho faz aniversário. Com certeza. Mas a criança traz um frescor, traz essa renovação mesmo, né? Então, renova as nossas energias e as perspectivas que a gente tem, não só de futuro, mas de presente. Então, olha a Tuícia se adequando para recebê-las. Para que elas possam ali aproveitar e se desenvolver também nesse quesito cultural que a escola pode oferecer. Então, quando eu soube que eram meninas, eu falei, não, tia Cláudia tá no céu agora. Não consegui Realmente nem imaginar estou a felicidade. Realizada. Foi uma grande realização, foi um grande presente de Deus. Porque eu já tinha vocês, né? Já tinha vocês como alunas, que a gente termina cuidando, termina amando também. A gente ama, a gente cuida. Mas quando vieram essas netas, eu falei, nossa senhora, não acredito. Não acredito. Vou ter uma para voltar, vai dizer assim, vai me pirraçar, viu? Vai dizer, vovó, eu não quero isso. Olhe, vovó só vai pro parquinho com você se você fizer o balé bonito. Vai ter uma negociação. Olha, Maria Vitória, Rafaela, nós vamos pro parquinho, viu? Depois do balé. Primeiro balé, primeiro. Ou vamos pro shopping, depois do balé. Bem isso, mas é isso que minha mãe comentava. Quando é assim, vem na pirraça, vem dizer, não, vovó, não quero dançar balé, não, quero dançar street dance. Não, e elas vieram com a responsabilidade, porque você sabe que seu tio Salomão é exigente, né? Muito. Aí eu vou dizer, ai meu Deus, essas meninas vão dar 2 piruetas, ele vai dizer, tem que ter mais uma terceira. Elas vão dar a terceira, ele vai dizer assim, não dá para dar 4, não. Elas já nem sabem o que esperam. Superação é o que o balé é também, né? Sim. Superação. Sim. Né? É superação. E é isso aí, gente. E a gente quer vê-las dançando em muitos espetáculos, colocando com certeza. Fogo no mundo. Porque... Concurso já vão participar. No Baby, quando tiver um concurso, pelo menos só de apresentação vão. Sim. Quando estiverem com, acho que é 5 anos, o mínimo é 5. Já estarão lá nos concursos também. E são bem diferentes, né? Elas são bem são. Diferentes. Fisicamente e o biotipo também. Tem uma que tem mais força na perna, a outra já é mais alongadinha. Eu disse, essa vai dançar Lago do Cisne, essa vai dançar Cupido. Já estou visualizando os balés que elas vão dançar. De cada. Muito bom. Ai, que coisa boa, gente. Mas olha, nossa, 1 hora de episódio, Japão. Acredito, pra mim, hoje eu reencontro algumas alunas que já estão casadas, têm filhos, e é uma emoção sem tamanho. Eu imagino o quão seja também emocionante ver não só meninas que passaram pela Tuícia, que formaram, mas que seguiram como professoras e que levam essa mensagem do balé adiante. Eu acredito que deva ser muito emocionante. E esse é um legado que a Tuícia deixa, porque quando me perguntam onde você fez balé, de onde você formou, qual é a sua bagagem, eu falo Tuícia. Então isso é um legado que vem sendo construído, e não à toa eu coloquei no tema do episódio que estamos com a dama da dança de Itabuna. É uma história que se funde à própria história da cidade, porque o que foi construído com a Tuícia, todo mundo que eu conheço já passou pela Tuícia, direta ou indiretamente, de assistir espetáculo, de participar, se é mãe, se é tia de alguma bailarina, a cidade inteira se envolve, às vezes né? você está num local, eu estava saindo de um restaurante quinta-feira, entrando no carro, a menina passou e disse, já fiz balé com você. E isso acontece mesmo, já fiz balé. Ou então, assim, está lembrada de mim? Quer dizer, hoje uma pessoa que tem, sei lá, 35, 40 anos, eu falei... Como vai lembrar de todos? Só me fale o nome e o sobrenome, porque às vezes tem umas, por exemplo, você foi uma menina que eu convivi muito, né? Então não tem como lembrar, mas tem meninas que entraram lá no balé com 5 anos, saíram com uns 7 e eu nunca mais vi. Então muda muito. Mas às vezes você olha para o olho, sabe? Aí você lembra. Já se lembra. Lembra. Mas são muitas pessoas e muitas famílias, né? Que acabam fazendo parte da Tuícia. Essa história é muito linda. Eu termino sempre os nossos episódios com um bate-bola, que é um jeito da gente conhecer um pouco mais dos nossos convidados. Então, minha primeira pergunta é: uma música de balé inesquecível? Eu gosto da Valsa de Copélia. Linda. Acho linda a Valsa de Copélia. Vou colocar pra vocês que não sabem, os leigos, entendeu? Eu coloco pra vocês conhecerem. Coloca no Spotify que vocês vão gostar. Uma coreografia que marcou sua vida. Do balé? Da minha? Da ou sua. da Tuícia? Da sua.
uma coreografia egípcia que eu dancei. Foi a minha primeira coreografia que eu dancei nas pontas. Então, marcou demais para mim, no Egito. Linda, toda na ponta, foi minha realização. E da Tchuícia, agora da Tchuícia. Do balé Tchuícia, quando nós montamos, gente, o primeiro balé de repertório, que foi o Quebra-Nozes. Para mim que foi um pulo muito importante, porque antes disso nós tínhamos pedacinhos, né? E o Quebra-Nozes foi inteiro, sabe? Foi autêntico, foi um grande desafio. Então, Quebra-Nozes. Tem que ser rápido, né? O bate-bola tem que ser, eu tô demorando muito. Tem que ser rápido, né? Quebra-Nozes, não é assim? Um espetáculo que a Tchuícia produziu e que todo mundo deveria ter assistido. Acho que todos. Que pergunta. É difícil. É pegar e dizer qual é o filho é o preferido. Mas eu acho assim, todas as vezes que nós fizemos um celebration, uns 35 anos de balé, que a gente resgata grandes momentos dos outros balés, eu considero um grande espetáculo. Então, essas remontagens que eu assino, tipo, 25 anos, 35 anos. Tipo uma gala. Isso, a noite de gala. Nós já fizemos noite de gala também. Gala de 25 anos, né? Celebration de 30 anos, de 35 anos. Então, esses eu considero um bom espetáculo. Eu tenho um que eu acho que não é que eu tenho um vínculo a mais, assim, mas é porque eu criança, tinha o DVD, ou era VHS na época, e esse espetáculo eu assistia todo dia. Foi A Magia do Natal. Eu assistia muito. Eu dancei, amei participar, mas o conjunto da obra, pra mim, eu não sei se foi isso. Foi uma fase da vida de assistir diversas vezes, mas Bia dançando, coisa mais linda. Exatamente. O que acontece com a Natal? Eu já fiz várias vezes o Natal. Porque o Natal, a gente pega um pouco de cada balé. Sim. Eu falo o Quebra-Nozes foi um desafio, porque a gente apresentou ele na íntegra, não é uma coisa muito fácil, sabe? Então, quando a gente apresenta Natal, a gente pega alguns momentos do Quebra-Nozes, porque é uma história muito linda também, vocês podem procurar e leiam o que é a história do Quebra-Nozes, que é uma história muito bonita também. E remontar o Natal. Você lembrou bem. Natal foi um grande espetáculo também. Lindíssimo, lindíssimo. Que a gente deu uma misturada, porque fez um padedê com... da Fada Açucarada, que é do Quebra-Nozes, sim, é verdade. Sim. Não, lindíssimo, lindíssimo. Pra mim ficou na minha lembrança. E qualquer circo, qualquer tema mais animado, eu acho que cai mais no senso comum. Acaba sendo um tema mais popular e a gente vê que contagia bastante o público também. É mais alegre também, dinâmico, né? Sim. E vem muito colorido. Então, hoje, as crianças, tem muitas crianças no balé, muitas. Então, elas se identificam também com o colorido das roupas, com a alegria das músicas. Então, isso é muito importante também para que elas dancem com prazer. Muito bom. Uma qualidade que a dança desenvolve. Disciplina. Disciplina. Muito. Educação de movimento também, mas é uma palavra só, né? Disciplina. Disciplina, concordo. Um sonho que Cláudia ainda quer realizar. Na dança, ver minhas netas dançando no palco, desafiador, participando de concurso, participando de festival, isso vai ser um sonho para mim. Um sonho enorme. E uma mensagem para todas que estão assistindo e que de tudo isso que foi falado, de tanta elegância, tanta educação, tanta bagagem, a história em si, não só do balé, mas, como eu falei, da cidade, uma mensagem que elas devam carregar daqui para a vida. Então, antes de passar essa mensagem, que acho que é a última coisa que eu vou falar, eu quero, Thalita, te agradecer, te parabenizar por essa mulher incrível que você por essa menina batalhadora, estudiosa, inteligente, mãe, amiga. Parabéns, viu, por esse momento. Muito obrigada por ter me convidado para estar aqui com você hoje. E para você que está nos assistindo, é como eu falei antes, não desista dos seus sonhos, batalhe e busque. E saiba que nada na vida é fácil. Nada na vida é fácil, a não ser que você seja um herdeiro. Mesmo ser herdeiro, eu acho que não é fácil. Vai ter desafio. Vai ter desafio. E a gente se engana, né? A gente vê a vida do outro e fala, nossa, para ela parece que foi tudo se encaixando. Foi tudo perfeito, tudo bem fácil. Assim até eu.
E é porque, na verdade, a gente não conhece as nuances da vida do outro. Agora, uma coisa muito importante nas nossas vidas também são as escolhas. As escolhas, por isso que escolher é difícil, sabe? Eu sou libriana, ai meu Deus, escolher é uma loucura. Mas as escolhas são muito importantes na vida de todas as pessoas. Todas. Seja ela homem, mulher, e a escolha para trabalho, a escolha para casamento, a escolha de roupa, tudo é muito importante. Então, a escolha é importante. Porque as escolhas carregam consequências. Com certeza. Por exemplo, eu era formada em educação física, eu fazia faculdade à noite na UESC de administração e dava aula de educação física. A minha escolha foi ser professora de balé através dos meus certificados da Royal Academy of Dance que eu fiz durante uma vida com sacrifício dos meus pais, porque era uma coisa cara, sabe? Com a ajuda da minha avó para poder participar dos espetáculos. Então, foi tudo bem difícil e eu hoje vivo desses certificados de Royal Academy of Dance, entendeu? Então, foi uma escolha. Né? Eu poderia ter ido para a linha da educação física ou da administração. Sim. Minha escolha foi o balé clássico. Estou aí há 36 anos. E é isso. Escolha, porque até quando você não decide por algo, você já está escolhendo ficar no mesmo lugar. Exatamente. E não tomar uma decisão. A não avançar. Importante. Sim. Gente, esse foi... Japão, o que você achou desse episódio de hoje? Excelente. Eu estou emocionada. Eu cheguei a mandar mensagem para Mariana Gomes. Sim. Eu falei, Mari, adivinha quem eu vou receber amanhã no podcast? Aí ela, quem é? Eu falei, tia Cláudia, ela, não acredito. A gente vai tirar uma foto, vamos mandar pra ela. Eu falei, o lance vai ser só segurar pra não emocionar. Eu consegui, Mari. Eu também consegui, viu? De falar de tio Beto, de falar de Thalita, de falar das netas. Me segurei bastante, tá vendo? Estou Tudo evoluída. Isso pra que vocês tenham um visual maravilhoso, entendeu? Porque imagina a gente tremendo aqui e chorando, não ia dar certo. Mas eu quero agradecer também a todas vocês que estiveram presentes no nosso episódio, que assistiram na íntegra. Você lembrou de alguém, uma mulher que precisa conhecer não só essa história, mas aprender com tudo que foi deixado aqui nesse episódio? Pega o link e compartilha com todas as amigas que você puder. E tia Cláudia, muito obrigada. Eu que agradeço, minha querida. Muito obrigada. Foi um prazer enorme. Viu? A senhora faz parte da minha história e de quem hoje eu sou. Com certeza. Porque sempre foi uma inspiração pra mim. Obrigada. Muito obrigada. Um beijo pra todos vocês e até o próximo episódio.